pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos conferir como são pronunciados os patins duplos ao serem sucedidos de consoantes. Além disso, vamos ver também como ocorre o fenômeno da aspiração com patins duplos. Vamos lá? Bom, sucedido de consoante, nós vamos seguir a mesma regrinha que vimos até agora. No caso da regra, pronunciamos a primeira e descartamos a segunda. A consoante seguinte deverá ser reforçada, tá? Vamos lá então conferir os exemplos. Em regra, já sabemos, pronunciamos a primeira, descartamos a segunda e a consoante que vier depois será pronunciada com um pouquinho mais de força. Ande, ande, anda, anda, halta, halta, halde, halde, nogwa, nogwa, mokto, mokto, opta, opta, op지, op지, 왜걸 때문에, 왜걸 때문에, 왜걸 뜨다, 왜걸 뜨다. Agora vamos ver as exceções. É que nos casos dos patins lapa ou lama, nós pronunciamos a segunda consoante e descartamos a primeira. Vejamos o que vai acontecer aqui. Upku, upku, upta, upta. Ah, e olha só, no caso do patim lapa, quando o pronunciamos, a pronúncia será sempre da segunda consoante. Só que a segunda consoante é um P, aspirado. P. Nesse caso, lembrem-se sempre que soará como um P curtinho, lembram? Ou seja, aquele som natural, não é o som aspirado, é o som natural curtinho. Por isso aqui nós lemos upku, upta, tá bem? Não vamos ler aspirado. E mais um exemplo para fechar aqui agora, no caso do patim lama, chomta, chomta. Pronunciamos a segunda consoante, reforçamos a consoante da sílaba seguinte. Pronto! Já conferimos. Agora vamos para o último caso de exceção, quando o nosso patim é lp ou lag. Vocês devem lembrar que no final da palavra sozinhos, nos casos dos patins lp ou lag, nós sabemos agora que às vezes pronunciamos a primeira e às vezes pronunciamos a segunda. Eles alternam entre si quando querem ser pronunciados. A mesma coisa vai acontecer aqui agora ao ser sucedido de consoante. Vejamos exemplos. Exemplos ajudam bastante a entender melhor, não é? 얇고, 얇고, 얇지, 얇지, 얇다, 얇다. 늙지, 늙지, 흙과, 흙과. 막다, 막다. 올거나, 올거나. De maneira didática, nós explicamos para vocês que esses patins são rebeldes. Às vezes pronuncia-se a primeira, às vezes a segunda. Mas vamos explicar de uma maneira mais aprofundada, tá? Vejam, por exemplo, 넓다. 넓다 significa ser amplo. Mas quando unimos o nol, do verbo ser amplo, com o 둥글다, que significa redondo, ou seja, é algo que é amplo, mas também é redondo. Essa dica é importante, já que não temos muito conhecimento ainda de vocabulário. Vejam, quando tivermos palavras compostas, e nós saberemos ao ouvirmos essa pronúncia e ao compreendermos o vocabulário de nossos textos. Quando tivermos palavras compostas em nossos textos e formos ler, se nessas palavras tivermos o patim lp, a pronúncia será do p. 넓죽하다, 넓죽하다, 넓둥글다, 넓둥글다. Nós fazemos isso porque são palavras compostas, então respeitamos a pronúncia do patim. Nas demais palavras, não sendo palavras compostas, derivadas, nós realmente precisamos aprender passo a passo, pouco a pouco. Ah, queremos deixar claro aqui que não é uma boa ideia
pegar a sua palavrinha que tem batim duplo, lapa ou lanca, e colocar lá no Google Tradutor para ouvir a pronúncia. Porque o Google Tradutor não segue estritamente as regras do batim ao pronunciar. Em alguns casos, ele vai pronunciar, inclusive, de forma incorreta. Se quiserem fazer o teste, coloquem essa palavrinha lá no Google Tradutor e cliquem para ouvir a pronúncia. Vocês vão ver, por exemplo, que a pronúncia será noltungulta, noltungulta, como se devêssemos ler a primeira consoante. Porém, nós sabemos que a pronúncia será da segunda, já que temos aqui uma expressão, uma palavra derivada, composta. Quando vocês conferirem isso no Google Tradutor, retornem aqui na descrição desse vídeo e acessem o site coreano, que traz toda a explicação com relação a essa pronúncia. No caso de palavra derivada, aí sim vocês verão qual é a forma correta, tá? Imagino que você esteja pensando, bom, se é uma palavra derivada, composta, eu já sei que pronunciarei no batim lp a consoante com som de b e no batim lg a consoante com som de k. Até aqui ok, mas o problema está nos demais casos de palavras que possuem os batins lp e lg, que não são casos de palavras derivadas, compostas, são casos de palavras comuns, porque às vezes pronunciaremos a primeira e às vezes a segunda, e nós voltamos para a mesma preocupação. Vamos explicar por que isso acontece agora e, infelizmente, precisaremos aprender, mas agora entenderemos o porquê. Na Coreia existem cerca de 24 dialetos. Imagina como é confuso se você errar uma pronúncia. Você pode soar como quem está dizendo outra coisa. Então, esses ajustes na pronúncia, quando temos batim duplo, são justamente para evitar esse tipo de confusão. Se você não lembrar o que é um dialeto, a gente lembra. Dialeto é uma variação da língua que acontece dentro de uma comunidade. Essa variação pode se dar no vocabulário, na pronúncia, e aí é onde gera confusão. É muito importante que aprendamos como pronunciar essas palavrinhas. A gramática definiu assim, justamente para não gerar dúvidas, para não gerar confusão na compreensão, já que existe, num país tão pequeno comparado ao nosso, cerca de 24 dialetos, formas diferentes de se comunicar em cada comunidade. E nós, que estamos aprendendo e não queremos ser mal interpretados, vamos nos dedicar a observar com atenção a pronúncia dessas palavrinhas que possuem o batim lp e lk, tá bem? Revisando o que vimos até aqui, nós sabemos agora que as regras e exceções que usamos para batim duplo no final da palavra se repetem agora também quando são sucedidos de consoantes. Recapitulando, no primeiro caso, pronunciamos a primeira, descartamos a segunda. Batins lapa e lama, pronunciamos a segunda, descartamos a primeira. Batins lapa, laka, alternam entre si. Agora já sabemos por quê. Devido a variações linguísticas, para não gerar confusão, foi definido gramaticalmente como cada palavrinha desses casos deveria ser pronunciada. Com a ressalva de que, quando tivermos palavras com os batins lapa e laka, e essas palavras forem palavras compostas, derivadas, pronunciaremos a segunda consoante. Isso já é certeza. Fechamos aqui a explicação para o caso dos batins duplos serem sucedidos de consoantes. Agora vamos ver os fenômenos que podem acontecer e que podem gerar alteração na pronúncia dos batins. O primeiro fenômeno que veremos na aula de hoje é o fenômeno da aspiração. Além do fenômeno da aspiração, também temos o fenômeno da nasalização e da liquidização. Veremos esses dois últimos fenômenos na próxima aula, pois precisamos prestar bastante atenção com relação à aspiração. E isso nos lembra o batim hyut. Ele tem esse poder de aspirar as consoantes. Agora temos batins duplos. Apenas 2 batins duplos, como vocês podem ver,
possuem o hyut. Nesses casos, se esses patins duplos forem sucedidos de alguma consoante, a primeira coisa que faremos é observar se essa consoante possui uma forma aspirada. Se ela possuir, já sabemos o que vai acontecer. O hyut vai cumprir o seu papel, transforma a pronúncia da consoante seguinte em aspirada. Ah, não esquecendo, no patim duplo, iremos pronunciar a primeira consoante. O hyut, mesmo estando num patim duplo, só terá uma única função nesse caso: transformar a pronúncia da consoante seguinte em aspirada. Guardem esses exemplos-chave. Manco, manco, ko, ko, aspirado. Manta, manta. Shilta, shilta. Se vocês guardarem esses exemplos, não tem como errar. Além disso, a aspiração, quando temos patim duplo numa palavra, pode acontecer quando o nosso patim duplo é sucedido de uma consoante hyut. Quando temos na sílaba seguinte um hyut, aí precisamos observar passo a passo o que vai acontecer. Vejam que temos o quadro dos patins. A primeira coisa que você precisa saber é que quando vamos ler patins duplos e depois deles temos o hyut na sílaba seguinte, a gente vai fazer de conta que ele não está ali. Façamos de conta que temos apenas a vogal. E normalmente, com a vogal, nós lemos a primeira consoante do patim na sílaba original e a segunda vai ser lida com a vogal na sílaba seguinte, não é mesmo? Só que nós temos o hyut no meio aí. O que acontece então? Bom, observaremos agora as segundas consoantes de cada patim duplo. Se elas possuírem forma aspirada, nós pronunciaremos essa consoante junto com a vogal da sílaba seguinte de forma aspirada. Quais são elas? Vamos observar aqui no nosso quadrinho e destacar. Vejam só, a segunda consoante, que compõe os 3 patins duplos em destaque, possui no alfabeto coreano uma forma aspirada. Então, se esses patins estiverem numa palavra e após eles tivermos uma sílaba com hyut, já sabemos que o padrão é fazer de conta que estamos unindo com a vogal. A primeira consoante pronunciamos na sílaba original do patim, a segunda vai para a sílaba seguinte. No caso desses 3 patins, como eles possuem forma aspirada, ao encontrar o hyut, serão pronunciados de forma aspirada. Por quê? Porque o hyut tem esse poder. Além disso, se vocês observarem, há mais 2 patins duplos, cuja segunda consoante já estão inclusive na forma aspirada. Olha só, P e T. Essas consoantes naturalmente já são aspiradas. Então, se numa palavra tivermos esses patins duplos e na sequência tivermos o hyut, como eles já são aspirados, vamos ler a primeira consoante na sílaba original do patim, a segunda consoante, já que já é aspirada naturalmente, ao unir-se com a vogal, será aspirada naturalmente. O hyut não pode fazer mais nada, afinal, ela já é aspirada. Então o hyut simplesmente some. O próximo caso é bem simples, o patim lama. O L será pronunciado na sílaba original do patim duplo, o M vai para a sílaba seguinte encontrar a vogal. Mas aí, no meio do caminho, ele encontra o hyut. E o hyut tem o poder de aspirar a consoante. Mas a consoante M não tem forma aspirada. Então, o que vamos fazer é simplesmente ignorar o hyut, descartar o hyut, pronunciar a primeira consoante do patim duplo na sílaba original do patim duplo e unir a segunda consoante, o M, à vogal da sílaba seguinte, naturalmente, já que ela não possui forma aspirada. Vamos ver agora o último caso do fenômeno da aspiração com os patins duplos. Para esse último caso, nós vamos observar que esses patins que estão agora em destaque terminam com a consoante hyut. Esses patins duplos têm a consoante hyut como segunda consoante. Ela é que irá se unir com a vogal da sílaba seguinte. Porém, no caminho, ela encontra o hyut no meio do percurso.
O hyut tem o poder de aspirar as consoantes, se elas possuírem forma aspirada. O sheut não possui forma aspirada, ele possui uma forma dupla apenas. O que vai acontecer nesse caso é que o sheut do batim, ao se unir com a vogal, será pronunciado como um t. Para esse caso, não temos exemplos, mas queremos que você saiba que o nosso papel com essa aula é trazer todas as regrinhas e exceções dos batins duplos aqui. Assim, se mais à frente você encontrar alguma palavrinha com batim duplo que possua o hyut na sílaba seguinte, você pode voltar aqui nessa videoaula caso você tenha dificuldade em pronunciar a palavra. Essa videoaula, portanto, poderá ser usada por você a qualquer momento. Sempre que você tiver alguma dúvida com relação à pronúncia de palavras com batins duplos, você pode voltar aqui para reforçar o seu aprendizado. Resumindo aqui, a aspiração, quando temos batins duplos, acontece quando no batim duplo temos o hyut e quando o hyut não está no batim duplo, mas sim na sílaba seguinte. Dessa forma, a segunda consoante do batim duplo, se possuir forma aspirada, será assim pronunciada junto com a vogal. Se ela não possuir, ela será pronunciada normalmente. E quanto aos batins que possuem o sheut como segunda consoante, nós iremos lembrar que, sucedidos do hyut, em alguns casos ele será pronunciado como um t aspirado. Em outros casos será pronunciado como um samshyut, com um pouquinho mais de força, mas não temos exemplos aqui. Essa, na verdade, é uma exceção da exceção. São casos raríssimos, mas essa informação vai constar aqui na nossa videoaula, porque pode acontecer de mais à frente vocês encontrarem um texto, uma palavra, seguindo essa ordem e desejarem saber como pronunciar. Então, vai ser muito mais fácil vir aqui da nossa videoaula e dar uma olhadinha para ter noção de como será essa pronúncia. A nossa aula vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Se não tiverem, sugiro novamente que voltem à aula e anotem no caderno as informações mais importantes. Deixo vocês aqui, tá? Nos vemos na próxima videoaula. Annyeong!